Eu tenho uma presença ilustre aqui para trazer, para formar um quinteto sensacional que esteve aqui com a gente na semana inaugural desse 2025, sempre agregando demais, que é o meu querido doutor Luiz Augusto Durso, em definitivo aqui no Morning Show. Beleza, mestre? Como é que você está? Prazer em revê-lo. Bom dia, Marinho. Prazer voltar aqui ao Morning Show, agora com a bancada completa. Uma alegria estar aqui com todos. Realmente os seus cachos no cabelo estão muito bem cuidados, uma gravata bem firme, né? Um óculos Oliver People, realmente uma barba parada. Realmente chegou com tudo o nosso Durso aqui. Mas olha só, vamos ouvir do próprio aqui, sem galhofa, pelo seguinte. Quem não ficou nada feliz com as recentes falas bombásticas de Mark Zuckerberg, dono da empresa Meta, claro que é dona não só do Facebook, mas do Instagram, foi o Ministério Público Federal. Meus amigos, passaram um recibo. O Ministério, inclusive, quer saber se as mudanças de regras no sistema de checagem de fatos que foram anunciadas num pronunciamento, assim, digno de padrão terremoto do nosso Zuckerberg ontem, se elas serão aplicadas no Brasil e se sim, como. Durso, desconstrói tudo do pronunciamento, os principais pontos que te saltaram aos olhos, para a gente entender aqui, na prática, como é que isso vai se dar. Marinha, para mim a manifestação do Mark Zuckerberg ela é bastante politizada e tem viés político, sim. Por quê? Porque Mark Zuckerberg é dono da Meta. E a Meta teve problemas graves com relação a fake news desde o caso da Cambridge Analytica lá em 2016. E é um histórico complicado para essa empresa que sempre o assombra. Inclusive, muitos falam que ele teria mudado o nome de Facebook para Meta até para esquecer desse passado sombrio do Facebook. Depois dessa situação, nós tivemos outras que sempre houve, inclusive fazendo o Mark Zuckerberg sentar lá no Senado americano, cobrança com relação à plataforma de combate à desinformação, a fake news, a crimes nas redes. O mundo inteiro também tem essa tendência hoje de forçar as plataformas a dizer o que você está fazendo para combater ilícitos nas suas redes. E as leis estão vindo como regra, na maioria dos países, para forçar que essas plataformas tenham programas eficientes de combate a crimes e também a fake news. O Mark Zuckerberg sempre teve uma postura a tentar, de alguma forma, auxiliar. Ao meu ver, não é a melhor empresa do mundo com relação a esse tipo de conduta e de proatividade, mas é melhor do que outras redes sociais. Só que ele concorre com uma figura mais dura e mais polêmica que chama Elon Musk, dono do antigo Twitter, novo X. E Elon Musk é muito esperto, porque durante a campanha de Donald Trump, ele se tornou um braço direito e esquerdo do presidenciável a se tornar quase como uma figura central nessa campanha. Quando Donald Trump ganha, imediatamente Elon Musk sabe que tem um aliado importantíssimo para bater de frente com medidas que ele discorda, como, por exemplo, aconteceu aqui ano passado, que Elon Musk brigou com o Supremo, o Twitter ficou fora do ar mais de um mês, sim, como ele faz muitas vezes na União Europeia e assim por diante. Quando Elon Musk tem o apoio do presidente Donald Trump, ele tem muito mais maleabilidade para enfrentar essas leis que o mundo tem forçado às redes sociais. Mark Zuckerberg, vendo tudo isso, pensou, poxa, se eu me aliar a este clube, eu posso também ter um padrinho político muito importante, que é o presidente dos Estados Unidos, que assume agora dia 20, e posso ter mais proteção também para brigar contra essas leis. A meu ver, é essa a razão da mudança que Mark Zuckerberg agora explica e anuncia. Mas é talvez o maior caso da história moderna de eleições têm consequências. E, naturalmente, claro, o bolso sendo a parte mais sensível do corpo humano e também os ventos políticos, sociais e culturais assoprando em uma direção, o sujeito é uma... Quantas vezes a gente não fez aquele debate entre o Facebook e as redes sociais, que são a praça do debate público global hoje em dia? Elas são empresas privadas, mas será que elas têm uma responsabilidade civil, social maior? Então, desculpa, agora é ele pensando com a cabeça privada dele e fazendo um movimento absolutamente legítimo. Mas, pelo visto, sobra autoritarismo, sobra esse afã por patrulhar o que pode ou não pode ser dito no debate público brasileiro, não é isso, Pepe? Não, exatamente. Eu queria só complementar o que o Durso colocou aqui, depois encaminhar a pergunta para ele, não é? Eu acho que é incomparável a Meta com o Twitter, né? A Meta, quando você coloca o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, tem 7,5 bilhões de usuários, né? O Twitter tem 400 milhões de usuários, né? É infinitamente maior a Meta. Então, mas eu concordo com você quando coloca que essa questão aí realmente mostra
aproximação política, né, do Zuckerberg com o governo Trump. E eu queria falar com você o seguinte, Dulce, queria saber a sua opinião sobre o STF está julgando, né, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala exatamente sobre a responsabilidade das plataformas digitais. Algumas pessoas falam que a plataforma digital não pode nunca ser responsável pelo conteúdo de terceiro. Outras pessoas advogam que deveria ter uma certa responsabilidade para poder tirar do ar, né, aquele conteúdo inverídico, aquele conteúdo que provoca o ódio e provoca posturas antidemocráticas na internet. Eu queria saber de você qual que é a discussão disso no mundo, né, e qual a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que o STF deveria entrar nesse mérito? Você acha que essa questão do legislativo? Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Pepe, prazer em encontrá-lo, feliz ano novo. Nós temos modelos espalhados pelo mundo. Por exemplo, o modelo da Alemanha traz quase como absoluta responsabilidade da plataforma se não remover algo que é manifestamente legal e 24 horas. Nós temos modelos intermediários, que seriam os modelos dos países da União Europeia, o modelo brasileiro também ainda é um modelo intermediário, e nós temos modelos mais liberais, como seria em alguns estados, ou quase em toda a totalidade dos Estados Unidos. Por isso que essas plataformas têm esse viés, né? Inclusive pela primeira emenda da Constituição Americana, dessa liberdade de expressão absoluta, que isso deveria ser aplicado às redes sociais. Assim pensa Donald Trump, assim pensa Elon Musk, e agora demonstrou Mark Zuckerberg pensar assim. Não à toa a mudança agora é com relação a plataformas de checagem, não só o algoritmo vai mudar, né? Ele dizia, a gente acabava errando pelo algoritmo, censurando pessoas, então vamos deixar ele mais liberal, mas também não usarão mais plataforma de checagem, empresas de checagem, para usar nota da comunidade. Eu não gosto muito dessa mudança, acho que poderia ser um modelo mais misto, poderia usar nota da comunidade, mas manter alguns jornalistas responsáveis, porque esses têm responsabilidade, o usuário não tem responsabilidade nenhuma, então fica meio complicado. A gente vê que no Twitter, não sei se funciona tão bem. Com relação ao debate do artigo 19, Pepe, com a mudança, nós teremos mais responsabilidade. Então, se o Supremo declarar inconstitucional, e é provável que isso aconteça, as plataformas poderão ser processadas por aquilo que ficou no ar depois de denúncias dos usuários. Então, essa mobilização lá nos Estados Unidos também tem a ver com o que está acontecendo aqui e o que tem a ver com o que está acontecendo no mundo inteiro. Se o Supremo deveria agir com relação a isso, eu acho, no caso do artigo 19, que ele foi provocado, né, com alguns recursos, mas que o tema é com certeza tema para Congresso Nacional, porque o Supremo está julgando um artigo do Marco Civil, não está legislando ou trazendo uma regulamentação de plataforma. Se existe a intenção ou não, isso de regular é questão de competência do Congresso Nacional, que se, por exemplo, não aprovar novas leis, como não aprovou o PL das fake news, a gente já sabe que o Brasil não quer regulamentação de rede social. Se isso tramitar com uma nova lei ou com um novo PL e for aprovado, aí sim o local correto, penso, pela complexidade do debate, etc., é o Congresso Nacional e não o Supremo. Mas o Supremo só está julgando aí o artigo 19 pontualmente nessa questão.